Bom, legal, pessoal. Já vem que a gente já vai dar um start agora. Hoje, aqui, como vocês viram já no convite, a gente trouxe para o Brasil, que é até exclusivo, né? A primeira vez que eles fazem isso, a gente tem aqui a Maria, que é diretora de marketing e criação da Memphis Meats, e a gente tem Vitor Santo, que é o diretor da agricultura celular da Just. Também começo aqui agradecendo muito o Paulo Silveira, do Food Tech Hub Brasil, que tem sido um grande parceiro nosso e foi aí uma das pessoas que super ajudaram também, né, a engajar, digamos assim, para a gente começar a falar disso através da rede, né, do Futebol Brasil aqui no país. E até dando início para essa apresentação, eu quero, já entrando, né, no assunto de carne cultivada em si, eu quero mostrar para vocês esse desafio, né, que a indústria de alimentos tem no geral. Então, como a gente vai fazer para alimentar quase 10 bilhões de pessoas até 2050? Isso é um desafio da indústria de alimentos no geral, porque do jeito que a gente faz as coisas hoje, e se a gente continuar fazendo do jeito que está, a gente não vai conseguir atingir nem a demanda e nem a capacidade de recursos naturais ou até recursos dentro da indústria para a gente estar abastecendo isso. Então, a gente tem esses quesitos para a gente estar tendo, né, um crescimento sustentável, eficiente e também que a gente consiga, né, uma segurança de alimentos de contaminação dentro da indústria de alimentos para a gente estar conseguindo oferecer isso para todos. E falando até em eficiência, quando a gente fala sobre carne, a gente tem, né, a forma, né, que a gente gosta de mostrar esse assunto é fazendo, sabe, uma analogia quando a gente introduziu os carros na sociedade. A gente já falou isso em vários webinars, a gente gosta de passar isso, porque foi fácil a gente falar que os carros são mais eficientes que as carroças, por exemplo, a partir do momento que a gente teve o carro. Então é fácil você dizer, por exemplo, que um carro é mais rápido, que ele consegue levar mais, você consegue fazer isso mais rápido e que ele tem uma produção em escala muito mais rápida com um cavalo. Só que tá, depois o carro. E hoje em dia a gente possui uma certa analogia dessa no setor de proteína animal dentro da nossa sociedade. Então, hoje a gente tem as proteínas alternativas, nós no GFI a gente trabalha tanto com plant-based, e o assunto de hoje vai ser carne cultivada, que a gente já vai mostrar um pouco até mais para vocês. Então, o que acontece? Você tem um certo alimento, você alimenta o animal, esse animal vai utilizar essa energia de uma certa forma, né, porque ele se move, ele tem energia térmica, ele cresce, ele tem ossos, ele tem toda essa atividade, e o pouco disso que a gente retira em alimentos. Ou seja, você utiliza várias calorias, muita energia, para você tirar pouca comida depois. Dentro desse cenário, a gente tem aqui, por exemplo, tanto uma galinha, que é um dos animais mais eficientes, né, dentro da indústria em si, onde você aplica mais ou menos 9 calorias dentro de uma galinha, né, para você tirar 1 caloria depois disso em proteína. Ou seja, o que você utiliza de soja, de grãos, de tempo, de espaço, de energia, ela sai em comida depois. Ou seja, é só 11% que está convertendo em alimento. E vacas e bois ainda, que a gente, né, no Brasil, por exemplo, temos uma população muito consumidora, a gente tem, né, uma taxa de eficiência muito menor ainda. Dentro desse contexto, a gente possui a tese, digamos assim, né, que a gente até gosta, eu não coloquei aqui nessa questão, mas a gente adora também citar aquela frase do Churchill, de que se você pode, digamos assim, fazer esse pedaço de carne que você vai fazer, sem ter que gerar um animal, ou seja, cortar essa equação no meio, por que a gente não faria isso? Então, a gente tem aqui, por exemplo, um exemplo de uma planta, né, você retira uma certa planta, você cria ela, né, você recria ela num espaço onde você alimenta e você deixa um espaço favorável para ela crescer, e pronto, você tem o alimento no final. E a gente possui, digamos assim, a mesma tese para produtos de origem animal, ou seja, você retira a célula animal, recria ela num ambiente totalmente favorável e lá sai a carne. Parece super simples falando assim, né, Maria e Victor? A gente sabe que possui muita tecnologia, existe uma enorme complexidade dentro dessa indústria, claro, mas o básico, digamos assim, seria mais ou menos esse, tá? E aqui também explica o porquê que a gente age dessa forma. Então, ao invés de a gente chegar na população e a gente pedir para as pessoas mudarem de hábitos, para elas mudarem de cultura, para elas deixarem de comer X, Y ou Z dentro dos hábitos alimentares dela, a gente está oferecendo aqui, através de tecnologia, produtos que sejam mais eficientes,
mas que continuem oferecendo as mesmas experiências. Ou seja, as pessoas não vão deixar de comer churrasco, as pessoas não vão deixar de comer feijoada e nenhum tipo de alimento, mas elas só vão passar a comer alimentos que foram produzidos de formas mais eficientes e estão entregando essas experiências de um jeito que seja no sabor desejado, que ela queira, que tenha um preço certo de acordo com o produto e esteja distribuído em escala no país. Então, essa mais ou menos assim, né, essa explicação seria mais ou menos o porquê que a carne cultivada existe e ela cresceu tanto nos últimos anos e ela está se apresentando como uma grande solução, né, de inovação disruptiva para esses desafios que a gente mostrou. Dentro do cenário mundial já de carne cultivada, a gente já tem mais ou menos 55 empresas no mundo inteiro. 20 dessas empresas foram criadas em 2019, então mais ou menos um terço dessas empresas foram criadas em 2019. O que é legal também citar da parte de investimento é que mais de 32 delas já foram investidas, então não é um investidor, né, não é um investimento interno, um investimento privado ou familiar, mas foram grandes investidores ou até grandes empresas que realizaram corporate venture para aplicar em empresas assim nessas tecnologias, e a gente já tem plantas mais ou menos em 19 países, ou seja, empresas que estão operando, estão trabalhando nisso, a gente já possui em 19 países. Eu trouxe também uma certa geografia para vocês darem uma olhadinha nisso. Aqui vocês vão ver que a maioria, né, também está na América do Norte, e isso não condiz muito, né, com a demanda da carne, até um porquê que a gente está apurando esse assunto, digamos assim, no Brasil, é que, como vocês sabem, o Brasil está entre os maiores produtores de carne do mundo, é o maior exportador de carne vermelha do mundo, é o maior exportador de carne de frango do mundo, e 80% dessa carne ainda é consumida internamente, né? É consumida no Brasil. Ou seja, é um mercado, digamos assim, com enorme potencial. Então, a gente gosta de fazer essa provocação que, enquanto a gente está aqui, né, com essas tecnologias, com a pecuária convencional, como que esse cenário vai ser daqui a 5 anos, se a gente está tendo inovações disruptivas, digamos assim, em que lugar que o país está, em que lugar que o Brasil vai querer estar daqui 5 ou 10 anos, quando a gente tiver, né, uma mudança na criação da cadeia da carne mundial. Aqui a gente também traz um mapa, só para dar uma figurinha, né, e dar umas logos, quem é da indústria adora ver esse tipo de imagem, então é feliz, digamos assim, ver a pouca quantia, né, de empresas lá em 2015, como vocês estão vendo aqui, a gente tem tanto a Memphis e a Just com nós hoje, são empresas que estão operando desde o 2015 em tecnologias assim. E hoje a gente tem em torno de mais de 50 empresas, e enfim, que tem empresas até que foram criadas, sabe, de corporate venture de grandes empresas também. Enfim, para o cenário de investimentos, como a gente falou muito nisso, eu gostaria de, digamos, a maior provocação desse gráfico que eu trouxe aqui seria o crescimento exponencial dessas tecnologias. Então, ao mesmo tempo que você vê uma carne cultivada e você pode achar que isso está muito fora da realidade, né, de você estar aplicando elas, você tem aqui um crescimento muito exponencial na quantidade de investimentos, e a gente tem, por exemplo, dados mostrando que um produto desse, mais ou menos 50 gramas a 100 gramas de carne cultivada, há 5 ou 6 anos atrás, custava mais de 1.000 a 5.000 euros, mais ou menos, para você ter. Hoje em dia, já tem empresas que conseguiram fazer produtos assim, com preço abaixo de $50. Então, a gente tem, sabe, uma redução muito alta, e para quem trabalha com inovação, ou até inovação disruptiva, sabe que isso é um salto quântico muito rápido. Então, e esse cenário de investimento até explica, sabe, um pouco dessa situação. E caso alguém aqui esteja muito dentro do cenário de investimento, à direita, você tem a maior parte dos investidores, né, dos tipos de investimento, a maior parte disso foi através de venture capital, como também tem um nível aí, em segundo lugar, de corporate venture. De novo, grandes empresas investindo em empresas ou até criando braços, né, para terem os seus produtos e as suas alas voltadas a proteínas alternativas, mais voltado à carne cultivada. E quando a gente fala sobre a implementação dessa indústria, não tem como não citar a parte do consumidor, certo? Porque muitas pessoas veem essas questões assim como uma coisa do outro mundo, só que não é o que a gente está vendo, digamos assim, na prática, através de N pesquisas que estão sendo feitas tanto nos Estados Unidos e alguns países europeus. Nessa aqui, no caso, foi feito através de uma população demograficamente muito representativa nos Estados Unidos, e como vocês podem ver, a maioria das pessoas não só acha a ideia, digamos assim, de comer uma carne cultivada uma coisa saudável, conveniente, ética, como a parte, né, sensorial, do tipo appealing, para ser atraente, como tasty, também estão muito altas. Então, aqueles
aqueles receios, sabe, de você ter uma neofobia muito aplicada nesse tipo de produto, ou seja, nossa, eu estou comendo uma carne cultivada, eu não estou comendo uma carne que vem diretamente de um boi que foi abatido para isso. Ela, de certa forma, está vendo como uma inovação que está sendo uma coisa positiva para o consumidor, e não o contrário. Então, esses dados, eles já existem. Eu sei que tem muita gente aqui, eu espero que tenha muita gente aqui que seja engajada para estar entrando nessa indústria também, e eu queria aproveitar esse tempinho nosso aqui para apresentar esse guia que a gente tem, que é 100% gratuito no nosso site do GFI. Você acessa lá gfi.org.br/guia. É um material que a gente adaptou dos Estados Unidos, e a gente também trabalhou com ele com o INSPER no Brasil. O INSPER, que é uma grande faculdade de negócios aqui, que tem uma grande representação na América Latina, enfim, muito conhecida. E foi um material com muito carinho que a gente fez, que você consegue entrar ali e você consegue fazer uma empresa do zero até o final, ou seja, você tem processos ali de frameworks de desenvolvimento de produto, parte de comercialização, como você levantar capital, todas essas partes estão sendo abordadas no guia, ao mesmo tempo que ele é um guia focado em food techs, mais voltado a proteínas alternativas. Então, essa narrativa utilizada no guia, e de novo, é gratuito, é só você entrar lá e baixar, e a gente vai ficar muito contente de estar colaborando com vocês nesse sentido. Bom, apresentação super rápida, eu queria dar uma abertura, né, digamos assim, nessa super apresentação que a gente está trazendo aqui para o Brasil agora. Então, esse é o assunto que a gente vai tratar, esses são os porquês, essa é, digamos assim, a grande evolução, né, que a gente está tendo no setor, que está sendo muito alta, que todo mundo está super espantado. Então, espero que vocês aproveitem, espero que vocês gostem, e de novo, eu super agradeço a Paulo, Maria, Vitor por estarem aqui, estarem compartilhando esse tempo com a gente. Vou terminar de compartilhar minha tela, pessoal, e eu vou passar também a palavra para o Paulo. Para Paulo, antes até da gente iniciar com a Maria, da Mendes, que ela vai apresentar um pouco da empresa, se você poderia também só dar uma palavrinha aqui, que eu acho que muita gente quer falar com você também. Alô? Oi, estamos te ouvindo. Tá. Então, boa tarde a todos. Queria agradecer demais ao GFI, a Bia também, que nos ajudou a organizar, né, Felipe, esse evento, a Viviane, ao Alexandre, e especialmente a Maria Macedo, da Memphis Meat, e ao Vitor Santos, da Just. E eu me lembro quando eu comecei a pensar no Food Tech Hub, eu tinha ouvido falar dessas duas empresas, e para mim é uma grande honra estar aqui debatendo com a Maria e o Vitor e o Felipe. Nós, quando começamos a pensar no Food Tech Hub, a ideia de ajudar a fomentar a inovação na cadeia de alimentos no Brasil. Tradicionalmente, o Brasil é um grande exportador de commodities e a gente precisa agregar valor nessa cadeia de alimentos. Né? A ideia do Food Tech Hub é essa: investimentos em Food Tech e Open Innovation, aproximar a academia da indústria de alimentos nessa agregação de valor. Né? E nesse 1 ano e meio que nós estamos trabalhando, nós conseguimos desenvolver um ecossistema importante no Brasil, mas plugado mundialmente. Então, hoje nós temos parcerias como o GFI, o The Kitchen Hub de Israel, Food Valley, Vitagorá, o EIT. Então, nós estamos conectados para justamente aproveitar e compartilhar conhecimentos que foram já mais adiantados em nossa cadeia e aproveitar a biodiversidade brasileira. Somos grandes exportadores de carne? Somos, mas também tem carne cultivada para olhar. Somos grandes exportadores de suco de laranja? Somos, mas também tem muita coisa na biomassa da laranja para se aproveitar como filme. Então, essa é a ideia, e eu não quero tomar muito tempo, porque, na verdade, os atores principais desse evento aqui vão começar a falar agora. Então, Felipe, te agradeço. E com 142 participantes, eu tenho certeza que nós vamos aprender muito hoje. Obrigado. Show, muito obrigado, Paulo. Obrigado mesmo aí. E
Então, pessoal, para dar iniciativa, Maria, você poderia, por favor, eu sei que a Maria trouxe uma coisa muito legal para a gente, então, se você quiser, Maria, o tempo é todo teu, por favor. Obrigada, Felipe. Obrigada, Paulo. Eu queria começar a minha apresentação aqui agradecendo o GFI, que é um parceiro da Memphis Meets de longa data. E eu estou super, super feliz de estar participando desse evento com o Food Tech Hub Brasil. É super legal, como uma brasileira nessa indústria, poder fazer parte dessa conversa. Então, obrigada a todos. Estou super feliz em fazer parte daqui. Então, meu nome é Maria Macedo. Eu sou a diretora de marca e criação da Memphis Meets. E eu queria começar conversando com vocês sobre a nossa missão. A Memphis Meets, a nossa missão é que, a partir do potencial de uma única célula, nós estamos desenvolvendo uma maneira mais humanizada e sustentável de produzir carne para consumidores ao redor do mundo todo. A nossa ideia é proporcionar escolhas que preservem e expandam as nossas tradições culinárias. E eu falo aqui tradição culinária, que eu acho que não é... Eu acho que a palavra tradição não necessariamente é a primeira palavra que vem na nossa mente quando a gente pensa na nossa tecnologia de produzir carne. Eu acho que quando a gente fala do que a gente está fazendo, a ideia que aparece na mente das pessoas provavelmente era mais alguma coisa assim. Quando a Memphis Meats foi fundada em 2015, eu acho que as pessoas pensavam em carne feita a partir de célula de animais muito mais como ficção científica, algo que você vê num filme e nunca que fazia parte dessa realidade do nosso presente de hoje. Mas hoje faz meia década que nós estamos trabalhando nisso e eu posso garantir para vocês que cada dia fica mais claro para mim e para o nosso time que essa tecnologia não só é viável para um futuro próximo, mas ela está aqui para ficar e, quem sabe, se tornar uma tradição. Então, quero usar esses nossos minutos juntos para falar para vocês um pouquinho sobre as 3 frentes que são o nosso foco nessa trajetória em direção ao mercado, que é produto, legislação e os consumidores, obviamente. Em relação a produto, o nosso time tem evoluído num ritmo muito, muito impressionante. Desde o primeiro anúncio da primeira a almôndega bovina de carne a partir de célula de animais em 2016, no desenvolvimento da nossa carne de frango e de pato em 2017. A gente tem provado a viabilidade dos produtos. Cada ciclo de produção, nossos produtos têm melhorado em gosto, em textura, na qualidade da aparência e é muito legal ver que o que a gente está fazendo é carne mesmo. O que é importante para a gente, mais do que simplesmente cultivar carne, é a ideia de a gente criar uma plataforma que possa produzir diferentes tipos de carne, porque a gente sabe que se a gente quer alimentar o mundo, ao redor do mundo, gostos e hábitos de consumo são muito diferentes. Então, para a gente é muito importante que a gente consiga criar um produto que corresponda às necessidades das tradições culinárias das pessoas ao redor do mundo todo. E no momento, especificamente, óbvio que o desenvolvimento de produto é contínuo e sempre vai estar trabalhando para melhorar a qualidade da nossa carne, mas agora mesmo a gente está olhando muito para a expansão da nossa capacidade de produção. Afinal, se o plano é ir para o mercado nos próximos anos, a gente tem que dar o próximo passo e mudar a produção do laboratório para a fábrica, né? Então, em janeiro desse ano, nosso time fechou a nossa mais recente rodada de investimento, que na verdade, foi a maior rodada, a maior série B de investimento da indústria até agora. Nós fechamos com mais de 160 milhões de dólares. E esse investimento vai ser dedicado fundamentalmente para desenvolvimento da nossa planta piloto, que é o passo mais crítico para a gente chegar à produção em escala. Esse novo capítulo, acho que quando a gente está conversando aqui do desenvolvimento de um mercado, eu acho que um dos aprendizados que a gente tem tido é ver que uma hora que a gente abre o nosso capítulo para um novo momento desse, não só o desafio nosso técnico de criar produto de um lado interno fica aparente, mas também tem toda uma questão de que até hoje ninguém nunca desenvolveu equipamento de fábrica para uma fábrica como essa. Até hoje, ninguém precisou criar insumo para poder alimentar nossas células na escala que a gente está conversando em tanques de milhares e milhares de litros. Então, assim, quando você olha na perspectiva do desenvolvimento de uma indústria, é muito legal a gente ver que tem todo um ecossistema de parceiros, de novas empresas, de novas indústrias que nos próximos anos vão nascer e vão se desenvolver junto com a gente. E, óbvio, quando conseguir produzir em escala são metas que a gente tem atingido e estamos tentando crescer, mas são uma parte de um desafio muito maior, que é trazer o produto para o mercado. E quando a gente está falando disso,
uma parte muito grande do nosso trabalho também está em provar que os produtos são seguros e que a gente pode vender esses produtos para o nosso consumidor. Então, a gente tem trabalhado na frente junto com o governo, então, junto com o que é o equivalente do Ministério da Agricultura nos Estados Unidos, da Anvisa americana, para desenvolver regulamentação. E nós também temos tentado estabelecer alianças importantes, como com o North American Meat Institute, que é uma das maiores associações comerciais dos produtores de carne no mundo. E, juntamente com a Just, a gente fundou, o ano passado, a AMPS Innovation, que é a primeira associação comercial que representa os produtores de carne a partir de células animais no mundo. Agora, a gente sabe que o teste final do produto são os consumidores. Afinal, são vocês, que vão efetivamente nos dar o aval para colocar nossos produtos na sua cozinha. E as nossas estimativas são muito positivas. Acho que o Felipe falou um pouquinho sobre alguns dos fatores que são interessantes para o consumidor. A gente, ao longo dos anos, tem testado bastante, tem feito muita pesquisa com o consumidor e, consistentemente, a gente tem um número de em torno de 2/3 dos consumidores americanos que estão interessados em carne a partir de células animais. O que é interessante pensar é que quanto mais as pessoas aprendem, quanto mais elas sabem, são informadas sobre esse assunto, maior o interesse cresce. Então, tem um papel muito grande, não só da gente como empresa, mas de todo o stakeholder que quer fazer essa indústria para frente, em ajudar a gente a educar os consumidores para que eles entendam os benefícios, para que eles entendam um pouquinho mais de como comida é feita. Eu acho que tem muita falta de entendimento sobre como é que a comida chega no prato dos consumidores. E, especificamente pensando no nosso produto, o que é muito legal é que as pessoas entendem não só o que o produto mas os grandes motivadores para eles apoiarem esse tipo de alimento estão em 3 fatores fundamentais, que eles entendem o papel desse produto em poder alimentar uma população global crescente, no potencial de diminuir o impacto ambiental e no potencial de melhorar a qualidade de vida dos animais. Agora, tão grande quanto o interesse dos consumidores, e esse é um outro desafio, a expectativa de que o produto que a gente esteja fazendo seja idêntico à carne. Nada menos, nada diferente. Essa é uma conversa que, para quem está acostumado a falar de proteínas alternativas, essa é uma conversa muito diferente. Todas as proteínas alternativas, quando você conversa com o consumidor, a base de expectativa dele está muito abaixo de 100%. Eu acho que a última meta é chegar no 100%. A nossa régua começa no 100% de expectativa. E eu, como diretora de criação e sou a cobaia não oficial do time, eu tenho experimentado bastante a nossa carne ao longo dos últimos 2 anos e meio. E eu posso dar o nosso testemunho de que a nossa carne, é idêntica. Me surpreendeu muito na primeira vez que eu experimentei um pedacinho de carne da Memphis Meats. Só que o que eu queria falar para vocês é que, óbvio, a minha palavra, tomara que vocês acreditem em mim, mas não tomem só meu testemunho como verdade, porque ao longo dos anos nós temos feito centenas de degustações com consumidores, investidores, e até nós convidamos chefes super renovados para poder vir e nos dar feedback, para a gente aprender mais sobre como o produto pode melhorar, como que é a percepção deles em relação à performance do nosso produto. E eu gosto muito dessa sequência de fotos que eu coloquei aqui para vocês, que na verdade, foi uma das últimas visitas que a gente teve de um chefe na nossa cozinha, que é o Riyad Nasser, que ele é o chefe e dono da Frenchat, que é um restaurante em Nova York. E eles vieram para cá, eles estão em Nova York e passaram na Califórnia, porque na verdade eles estavam indo cozinhar na festa da Vanity Fair do Oscar. E eu falei, não, vem para cá, vem experimentar o nosso frango e me falar o que você acha. Eu adoro olhar essa sequência de foto, porque você vê a evolução da linguagem corporal dele. Quando a gente começou a cozinhar, ele meio hesitante, dando uma olhada, curioso. Assim que a gente colocou o frango na panela, ele já começou a cheirar, falou, nossa, cheira muito bom, porque cheira igual frango cozinhando. E ele apertava para ver a textura. No fim das contas, ele experimentou, adorou e é o nosso fã. E assim, o que eu queria muito deixar com vocês, acho que a gente pode falar muito mais sobre o produto, os detalhes do produto no nosso painel, mas o que eu queria falar para vocês é deixar um pensamento de que, no começo dos slides eu falei um pouquinho sobre a nossa missão de expandir e enriquecer tradições culinárias, e na verdade, no fundo, toda tradição foi um dia uma inovação. Toda ideia que existe foi um dia uma novidade.
E o que separa as ideias que são incorporadas à nossa cultura de uma tendência, de uma moda passageira, está no potencial dela transformar a experiência humana para melhor, ao mesmo tempo exigindo um mínimo de esforço para que ela seja incorporada nas nossas vidas. Na Memphis Meets, a gente acredita que entre a combinação dos produtos, do benefício dos nossos produtos para os consumidores, para o meio ambiente e a conveniência de não exigir que nossos consumidores mudem nada sobre a forma como eles compram, cozinham e consomem a carne que eles já estão acostumados a consumir, torna o nosso produto um grande candidato a se juntar aos grandes nomes da cultura culinária no futuro. Então, eu queria deixar esse pensamento para vocês, de que, quem sabe, né, toda boa inovação vira uma tradição no futuro. Obrigada. Obrigado, Maria. Não, com certeza, acho que você levantou pontos super legais de novo. Obrigado mesmo você estar aqui. Igual você falou, a Memphis sempre esteve, a gente, né, sempre esteve junto desde o início lá da Memphis em 2015. Então, de novo, super obrigado por você estar aqui. Enfim, a apresentação foi ótima. Obrigada. Bom, pessoal, agora a gente vai ter a apresentação do Vitor, que ele é diretor de agricultura solar na Just, que também é uma empresa que começou a atuar no setor, né, de agricultura solar de carne cultivada em 2015, mas também já tem outras frentes aí de plant-based. Bom, Vitor, é com você, o tempo é teu. Super obrigado. Olá a todos, obrigado, Filipe, pela introdução e pelo convite para estar aqui a apresentar para vocês. É um prazer enorme. Tal como o Filipe apresentou, portanto, eu estou em representação da Just. A Just é uma empresa que já existe desde 2011 em São Francisco, nos Estados Unidos. Não começou por ser chamada Just, começou por ser chamada Hampton Creek e o objetivo da empresa na altura foi também, e daí também a mudança de nome, foi no fundo fazer uma pequena revolução do sistema alimentar e tentar dar a nossa pequena contribuição para uma alteração do sistema alimentar para um mais justo, em que possamos ter produtos alimentares de melhor qualidade, que sejam produzidos de uma maneira mais sustentável para o ambiente e que também sejam acessíveis para a grande maioria dos consumidores e que não sejam apenas um produto de nicho. A estratégia inicial da Just, antes Hampton Creek, era muito focada na base das proteínas de origem vegetal no entanto, há cerca de 4 anos, 3 anos e meio, a empresa também decidiu, e daí começamos, portanto, a lançar uma série de produtos tais como maioneses, sem utilizar o ovo, e também a produção de um ovo a partir de uma proteína de origem vegetal, do feijão mungo, em que temos vários produtos, como por exemplo um ovo líquido plant-based, que conseguimos fazer uns ovos mexidos ou, por exemplo, uma sanduíche de ovo, uma espécie de omelete. Portanto, essa é uma das nossas grandes apostas e linhas de produção e produtos que temos atualmente no mercado e, portanto, temos toda uma plataforma estabelecida desde do R&D, portanto, da parte de investigação até estar disponível ao consumidor, tanto em restaurantes também como em supermercados. E depois, a parte da carne celular, carne cultivada, foi mais abordada nos últimos 3 anos e meio e foi quando a empresa também decidiu colocar-se a questão, ok, nós estamos interessados neste mercado, faz parte da nossa missão, é uma proteína animal que queremos oferecer uma alternativa, qual é que é a melhor opção? Ao contrário do que achamos para o ovo, por exemplo, em que achamos que as proteínas vegetais ofereciam a melhor alternativa, neste caso, existe uma tecnologia que nos permite fazer carne real. E tal como a Maria e o Filipe já descreveram, portanto, houve um grande desenvolvimento de cultura celular ao longo das últimas décadas para outras aplicações, mas que finalmente existe agora um foco e um interesse em também utilizá-lo para a produção de um produto alimentar. E este é o grande desafio, portanto, é o meu papel na empresa. Este slide que eu estou aqui a mostrar mostra também um pouco a mensagem que a Maria deixou no final da sua apresentação, é que essencialmente nenhuma revolução acontece de um dia para o outro e que essencialmente todos estes processos que parecem muito disruptivos
foram acontecendo ao longo de várias gerações, não é? Em vários níveis. O Filipe falava dos carros, podemos falar de computadores, telemóveis, podemos também falar de energia. É exatamente o que este slide demonstra. Portanto, quando falamos, por exemplo, da energia dos combustíveis, quando no século XIX era essencialmente utilizado o óleo de baleia, não é? E que depois houve uma grande shift, uma alteração para o petróleo, que na altura também causou imensa ruptura, imenso debate e muito atrito, mas que depois se tornou, obviamente, a grande fonte de energia para nós durante um século. Aqui o nosso objetivo é igual, ou seja, estamos apenas a iniciar os primeiros passos, mas esperamos que o nosso foco é sempre em 2050, que tenhamos uma paridade ao nível da produção de carne pelo método tradicional e pelo método que nós estamos a propor aqui, portanto a carne cultivada. E quando pensamos ao nível de eficiência, sabemos que quando pensamos na produção de carne convencional, tradicionalmente apenas 50% ou 60% do animal origina, digamos assim, um corte de carne de qualidade que é utilizado para a nossa alimentação. O resto são os produtos derivados, por exemplo, os ossos ou a pele, que depois a indústria da produção de carne também encontra alternativas de negócio, mas que neste caso nós podemos quase ultrapassar essa necessidade e dedicar-nos a uma produção 100% exclusiva do nosso produto através do método de produção de carne cultivada. E agora vocês podem perguntar como é que é a produção de carne cultivada. O Filipe já deu uma boa introdução sobre este tema, mas essencialmente o que nós propomos aqui na Just, e penso que falamos por várias das empresas, é óbvio que podem haver pequenas alterações de estratégia, dependendo da empresa ou do instituto que está dedicado a este projeto, mas essencialmente começamos sempre pelos animais e podemos isolar células essencialmente de qualquer parte do animal. Podemos isolar células de animais adultos, podemos isolar células embriónicas ou de linhas celulares já estabelecidas. E depois, e precisamos apenas de uma pequena quantidade, uma pequena biópsia é suficiente, portanto nem necessitamos de matar o animal. Isso também é uma perspectiva muito interessante. E depois, a partir desta pequena amostra, no nosso laboratório, então, fazemos o processo de expansão, porque como começamos por um número muito pequeno de células, para ter aquele produto final, um bom bife, uma boa picanha, como se come no Brasil, muito boa, precisamos de muitas células, não é? E então é esse o processo, é o grande desafio e é onde a cultura celular realmente entra no processo, que essencialmente oferece dois componentes. O primeiro é o nutriente, portanto, tal como os animais também se alimentam, nós precisamos de alimentar as células, como neste caso é feito com meio de cultivo líquido, que contém proteínas, açúcares, gorduras, e depois o segundo componente é o ambiente, ou seja, se nós removemos as células do animal, também temos que providenciar outra vez umas condições fisiológicas que permitam que as células estejam contentes e a proliferar e a ter as suas propriedades que desejamos ao nível de sabor e ao nível também de formação de tecido. Depois, o grande desafio, a partir de termos esta cultura estabelecida, passamos já à fase seguinte, que se divide em duas fases. Numa delas é o scale-up, portanto, obviamente para alimentar o mundo precisamos de aumentar imenso a nossa escala de produção, e depois também o desenvolvimento de protótipos, ou seja, através das células que nós produzimos, podemos desenvolver vários tipos de produtos. Por exemplo, desde frango, podemos fazer um peito de frango, ou podemos fazer um nugget, ou podemos fazer uma carne picada, por exemplo, para um hambúrguer. Ou seja, há várias opções aqui que podemos seguir em paralelo e o objetivo é que podemos explorá-las todas. Mas, obviamente, isto tem que ser feito stepwise. E aqui, portanto, dando um bocadinho mais uma visualização daquilo que eu expliquei, na Just nós somos o que nós chamamos de species agnostic, portanto não temos propriamente, e tal como a Maria também identificou na Memphis, o nosso objetivo é fazer uma plataforma o mais transversal possível. Obviamente temos algumas espécies que estamos mais desenvolvidos e avançados que outras, mas o nosso objetivo é sempre haver um paralelismo entre ambas, ou seja, tudo aquilo que possamos fazer para frango, também possamos fazer para carne de vaca. E portanto isto aqui exemplifica um pouco a evolução do processo que eu já expliquei, portanto desde dos animais, passando a uma clean room, onde temos a parte da cultura celular, a expansão, e depois passamos aos reatores, portanto na Just já estamos a trabalhar na escala piloto há 1 ano e meio,
e portanto, temos, portanto, uma produção constante já de carne de frango e de vaca, que nos permitiu gerar imensos dados ao nível de caracterização do produto final e que também é muito importante para as comunicações com as agências reguladoras. E depois do produto que é removido do bioreator, depois fazemos então a parte do protótipo e temos chefes com estrela Michelin aqui na empresa e com food scientists que permitem desenvolver quais são as estruturas ideais e as combinações de células que vão nos dar a melhor textura e o melhor sabor, idealmente parecido àquilo que nós estamos habituados, mas não tem necessariamente também que ser 100% igual. Esse também é um ângulo que eu espero que possamos alterar ao longo dos anos. Obviamente que agora, para o produto ser introduzido no mercado, o grande objetivo é replicar o mais possível aquilo a que o consumidor espera e está habituado, mas também, para mim, uma das belezas desta tecnologia daqui, se calhar a 10 anos ou 20 anos, é ainda desenvolver outro tipo de produtos que se calhar nós nunca ainda comemos ou tivemos a oportunidade de experimentar. E eu penso que isso para mim, é um dos tópicos mais fascinantes também. Relativamente depois à distribuição, portanto, como eu disse antes, a Just já é uma empresa que tem presença internacional, portanto, vendemos os nossos produtos de origem vegetal por todos os Estados Unidos, temos parcerias na Europa e também vendemos produto na China e em Singapura. O objetivo com a carne é fazer exatamente o mesmo processo, ou seja, começar primeiro com pequenos canais de distribuição e à medida que vamos expandindo os nossos canais de distribuição, portanto, ter também uma presença internacional e esperamos também poder chegar ao Brasil, obviamente. Também posso ser sincero e dizer que obviamente o Brasil à partida não será o primeiro mercado da Just, mas sabemos que é um mercado muito importante ao nível da produção de carne e portanto seria obviamente um dos nossos alvos. Dando só um pequeno exemplo também ao nível da parte científica, uma vez que eu penso que a Maria também já cobriu bastante da parte mais do branding e da estratégia, quais são os grandes desafios científicos que esta técnica tem? Portanto, isto não é tudo um mar de rosas, não é? Portanto, tem ainda vários desafios técnicos que a nossa equipa está, e penso que também, mais uma vez, é um desafio que é relativamente transversal a várias empresas na área. Um deles é o custo de produção, portanto, como a cultura de células foi inspirada, no fundo, por aplicações biomédicas, portanto, a cultura de células foi tradicionalmente aplicada para desenvolvimento de vacinas, de terapias celulares, etc. Portanto, os meios de cultura, por exemplo, que são utilizados são tipicamente bastante caros e foram normalmente desenhados para uma aplicação muito diferente, não é? Para uma aplicação farmacêutica, portanto tem um pharma grade e mesmo também ao nível de volume de produção, tal como a Maria mencionou, nunca foram desenhados para a escala de produção que nós necessitamos neste momento. Portanto, um dos grandes desafios científicos é precisamente uma otimização da formulação, da composição nutritiva que damos às células. Por um lado, tentar manter a qualidade das células, obviamente, como o mais alta possível, e em segundo, simplificar ou reduzir, digamos assim, o custo do meio de cultivo. O segundo desafio tem a ver com a escala. Portanto, tal como qualquer tecnologia, a famosa economia de escala, à medida que vamos aumentando o volume de produção, desde milhares de litros a centenas de milhares de litros, a produção de carne vai embaratecer, de carne cultivada. Mas, tal como a Maria também mencionou, grande parte destes bioreatores ou destes fermentadores, muitos deles não foram desenhados à escala que nós necessitamos. Portanto, também mesmo para o desenvolvimento de uma unidade de produção à escala comercial, também existe aqui um expertise e um know-how ao nível da engenharia e ao nível de bioprocesso que é necessário apreender de outras tecnologias e de outras áreas de conhecimento. Portanto, apesar de estarmos a falar de um produto alimentar, a carne celular ou carne cultivada, efetivamente são inspiradas e necessitam de uma sinergia de conhecimentos de várias áreas. Portanto, por exemplo, eu venho da área médica ou biomédica, portanto, eu fiz durante a minha carreira, sempre fiz investigação na área de células-tronco, e agora estou a trabalhar nesta área, mas é apenas uma pequena componente, não é, do nível de expertise que é necessário para levar este produto ao mercado.
Depois, a componente mais divertida, provavelmente, acaba por ser aquela também que a Maria descreveu, que é a otimização do produto e depois o feedback que temos com os consumidores e com os chefes, como é que podemos melhorar a qualidade. Portanto, não está só focado tanto no preço e na feasibility, não é? Da tecnologia, mas depois também como é que podemos desenvolver, melhorar a textura, melhorar o sabor do produto. E essas também são perguntas que já estamos a fazer neste momento e, por exemplo, há 1 ano e meio atrás o frango que nós produzíamos era claramente inferior ao frango que temos hoje em dia. Portanto, estamos apenas no início da nossa janela de desenvolvimento, portanto estamos muito excitados sobre o que isto nos pode trazer no futuro. Portanto, ao nível também das parcerias que fazemos com produtores locais, portanto, como eu falei, essencialmente estamos a trabalhar muito com frango, mas também estamos a trabalhar muito com carne de vaca, e uma coisa que eu gostaria de realçar aqui é que temos, por exemplo, uma parceria oficial com os produtores Toriyama, no Japão, produzem a carne Wagyu, que é muito premium, muito famosa pela sua elevada quantidade de gordura e por um tipo de gordura também relativamente diferente. Portanto, esses animais são produzidos, portanto, é uma produção muito mais regional, reduzida, de qualidade superior. E é interessante ver como uma empresa tão tradicional, um grupo tão tradicional, já aderiu a este tipo de tecnologia. E mostra como não existe necessariamente uma luta entre as duas. Claro que vai haver sempre alguma competição no mercado, mas no fundo a Toriyama connosco o que pode fazer é expandir o seu mercado, porque eles têm o seu mercado premium que não vai ser reduzido nas próximas décadas, seguramente, e é um corte de carne muito especial, mas ao ter uma parceria connosco conseguem expandir esse tipo de tecnologia e de produto a muito mais consumidores pelo mundo fora. Portanto, acaba por ser uma ideia muito inteligente que eu penso que vai ser seguida por vários produtores pelo mundo fora. E obviamente para nós temos muito interesse em carne premium, portanto a carne premium é algo que nós temos particular interesse porque tem a ver um pouco com a nossa missão inicial, que é ter um produto de elevada qualidade, mas produzi-lo a um custo que é acessível para todo o consumidor. E no fundo, essa pode ser também uma das grandes vantagens de uma carne celular ou de uma carne cultivada, a partir do momento em que a tecnologia está toda implementada, podemos realmente produzir a um custo inferior e produzir vários tipos de espécies e de misturas que, através de métodos convencionais, seriam muito difíceis ou muito mais caros. E para nós isso é uma das grandes vantagens também desta tecnologia e um dos desafios também. Obviamente isso não é mais fácil falar disso do que executar, mas nós temos visto várias promessas muito interessantes nesta área. E penso que, com o tempo que tenho, acho que fiz um pequeno apanhado da nossa estratégia. Estou disponível, obviamente, para perguntas. Super obrigado, Vitor, pela apresentação. Paulo, pode falar, Paulo. Eu queria agradecer a Maria, ao Vitor, é realmente um mundo fascinante. Queria chamar agora o Alexandre Novak, diretor da BIA, grande parceiro do Foodtech Hub, do GFI, para dar a visão da indústria de alimentos, né? A BIA, ele vai falar um pouco, representa uma grande parte da indústria de alimentos. Então, Alexandre, o palco é seu. Boa tarde a todos. Vocês me veem? Me ouvem bem? Sim, perfeito, Alexandre. Queria primeiro agradecer ao Paulo, mais uma vez, pelo convite, pela coragem de estar me convidando aí, porque a indústria de alimentos no Brasil, ela é de extrema importância. Hoje, a indústria de alimentos no Brasil representa praticamente 10% do PIB. Especificamente, o meu trabalho dentro da BIA, sou diretor de assuntos regulatórios e científicos, ele é um trabalho um pouco difícil para esse ambiente. Ele é fascinante do ponto de vista científico, tá? Eu sou uma pessoa apaixonada pela ciência, pela inovação, mas eu dediquei a minha vida aí ao regulatório, e sem dúvida nenhuma, esse mundo que está aparecendo aqui na frente da gente é um mundo absolutamente novo, né? E que ele vai precisar de uma regulamentação. Deixa eu compartilhar uma apresentação aqui com vocês.
Vamos ver se eu consigo fazer isso. Aqui. Vocês enxergam bem a apresentação aí? Beleza, a gente consegue ver sim. Então, e essa pergunta que as pessoas fazem para a gente a todo momento, né? Para a pessoa da área regulatória, né? O que vai acontecer daqui para frente? O que vai acontecer? Né? Quais serão as inovações? O que vem? Quais são as novas tecnologias? As tecnologias disruptivas? As grandes inovações? A carne de proteína vegetal? O leite de proteína vegetal? É um pouco difícil para uma pessoa na área regulatória responder a essas perguntas, considerando que tudo isso parte de uma definição. Então, mas eu não me furto a essa discussão, não, muito pelo contrário. Eu não vejo outra maneira da gente seguir em frente, principalmente com os desafios que são apresentados para a gente dia a dia, seja um desafio que não estava, e eu duvido que alguém que tenha feito qualquer tipo de projeção nos últimos 2, 3, 4, 5 anos, tenha feito algum tipo de projeção, considerando o cenário que nós estamos vivendo hoje, mas, independente disso, qualquer projeção, qualquer ideia ou qualquer prospecção que se faça de um mundo futuro, ele passa pela inovação. Inovação, para mim, não é uma opção, inovação é uma necessidade. Seja ela por questões econômicas, seja ela por questões ambientais, seja ela por qualquer um desses aspectos, a inovação ela é mandatória. A gente está aqui nesse ambiente virtual conversando exatamente porque a inovação trouxe a gente até aqui. Imaginem o que seria um momento como esse se nós não tivéssemos internet, não tivéssemos telefone, não tivéssemos coisas, toda essa tecnologia à nossa disposição. Mas algumas premissas, elas são básicas e fundamentais para que a gente possa dar esses passos adiante. Independente do novo que venha pela frente, a gente vai continuar tendo um grande desafio como indústria de alimentos, como inovação na área de alimentos, como qualquer segmento que esteja envolvido ou esteja dentro da indústria de alimentos. A gente vai ter que continuar buscando um equilíbrio entre a segurança alimentar, que é você entregar alimento para 8 bilhões de pessoas ao redor do mundo, e mais do que nunca, um alimento seguro. Esse equilíbrio, esse balanço, ele vai passar pela inovação. A gente pode trazer a tecnologia disruptiva que seja, a gente pode trazer a inovação que seja, mas se ela não entregar também este balanço, aí os caras que fazem um papel chato nesse processo todo, que nem eu, vão dizer, olha, a gente precisa ter informação, a gente precisa ter um aporte, um embasamento que nos permita fazer com que essas inovações cheguem até o consumidor e cheguem de uma forma segura. Tá? A melhor maneira da gente fazer isso é através da ciência. Eu não tenho outra dúvida. Mas ciência é ciência mesmo, né? A ciência é aquela que ela segue um método científico, aquela que ela pode ser colocada à prova, à contraprova, não aquela ciência baseada numa opinião, não aquela ciência baseada numa ideologia. Ciência é ciência. Aquela que você tem uma tese, você comprova a sua tese, você coloca a sua tese para produzir, você entrega o produto final. O que é que a gente vai comer amanhã? O que é que nós vamos comer amanhã? Nesse momento, o mais importante de tudo, sem dúvida nenhuma, é que a gente tenha ciência que possa suportar as escolhas que a gente vai fazer amanhã. Não tem outra maneira da gente seguir nesse caminho. Tudo aquilo que a gente for entregar para o consumidor, independente do nome, independente do tempo que se leve, independente dos mercados aos quais eles se apresentem. Eu estava vendo o Victor dizer, talvez o Brasil não seja um dos primeiros mercados. Provavelmente, vou dizer para você, não vai ser mesmo, porque a gente tem aqui um sistema sanitário, um sistema regulatório bastante desafiador, talvez um dos mais desafiadores do mundo, que por um lado nos dá uma certa
garantia como produtores de alimentos, porque produzir alimento no Brasil te permite hoje exportar para mais de 180 países ao redor do mundo, mercados absolutamente difíceis, como a Ásia, como o Oriente Médio, como os Estados Unidos, como a Europa, mas também tem alguns entraves. Dito isso, vou deixar de compartilhar aqui a tela com vocês. Não sei se eu já consegui. Aqui. Voltei, vocês estão me enxergando. Então, dito isso, o grande desafio que a gente tem na mão, o grande desafio da tecnologia, de levar a tecnologia para o consumidor hoje, ele passa, felizmente ou infelizmente, pelas questões regulatórias. E aí a gente tem sempre um delay. A ciência está sempre para frente do que está o regulatório. Como que a gente consegue fazer com que este gap diminua? Fazendo exatamente isso que a gente está fazendo aqui, né? Abrindo fóruns de discussão, apresentando as ideias, trazendo outros elementos para a discussão, não só os elementos referentes à tecnologia e ao mercado, fazendo provocações com relação a esses agentes e a esses atores. Né? A gente tem áreas de bastante importância e impacto, como que é o Codex, por exemplo, como que é o EFSA, né? A Anvisa aqui no Brasil. Né? Quais são, né? Eu hoje já lido com algumas dessas perguntas. Quais são, por exemplo, os aditivos que eu posso utilizar numa categoria de produto como essa? Se eu tenho um produto que é feito à base de proteína vegetal, quais são os aditivos que eu posso utilizar ali? Sim ou não? Vamos lembrar que aditivos, eles são definidos por categoria, por risco. Né? Como é que eu faço a rotulagem desse produto? Esse produto é de competência da Anvisa ou do Ministério da Agricultura? Essas perguntas, elas são extremamente importantes e relevantes, e eu já tenho falado um pouco aí, esse mercado já é uma realidade. Né? Dentro da BIA hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos já um grupo de trabalho somente dedicado ao desenvolvimento de conceitos relacionados a esses produtos. A gente chama ele de um GT Plant-Based, né, onde a gente busca as soluções, as melhores soluções regulatórias para que esses produtos possam chegar ao mercado, possam fazer a comunicação devida. Então, fica aqui um desafio para vocês, como se vocês já não tivessem desafios, né? Desafios tecnológicos aos montes, científicos, mas fica também o desafio de como que a gente vai fazer para que esse gap entre essa disrupção na tecnologia, ela possa trazer junto com ela esse suporte, esse amparo regulatório, para que esses produtos possam mais rapidamente chegar aí à mesa do consumidor, ao mercado, ao ponto de venda, e o mais importante, como que a gente consegue comunicar isso para o consumidor? Porque um dos grandes desafios que a indústria de alimentos tem hoje no Brasil é a desinformação. A gente pensar que até, nós estamos em 2020, metade de 2020, tem gente ainda que não entende o que é uma tecnologia como a de ultra alta temperatura para leite. Tem gente que ainda acha que tem alguma coisa ali dentro. Então, fica aqui um desafio, fica uma sugestão e a gente coloca a BIA à disposição de vocês para ajudá-los nessa empreitada. A gente precisa diminuir esse gap entre a inovação e a regulamentação e a gente precisa comunicar de uma forma muito clara, muito direta, muito rápida, para que não se criem aí ambientes ou se criem narrativas que não vão ajudar em nada essa nova categoria de produto, que vem para complementar, vem para somar, vem para trazer melhores oportunidades e melhores possibilidades para todos nós. Bom, super obrigado, Alexandre. Obrigado pela tua participação, por você estar aqui também, até apoiando esse evento. Bom, eu acho que é uma concordância, inclusive isso é uma coisa que eu vi, é que eu vi alguns sorrisos tanto de Victor e de Maria, porque o assunto de polos já é uma coisa muito comum, né, de acontecer num cenário onde essas tecnologias já estão implementadas, e com certeza, né, o Brasil ele está num cenário de grande vantagem, né, nessa questão, porque ao mesmo tempo, né, que você mencionou desafios muito legais, do tipo a gente
precisa tirar esse gap, a gente precisa aproximar esse gap. A gente também está analisando, né, como está a evolução desse cenário de policy regulatório em outros países. Então, tem muita coisa que a gente pode aprender, né, fazer um benchmark de policy, digamos assim, né, do que está acontecendo lá fora, para a gente também utilizar no país e, de novo, é por isso até que eu acho legal, muito interessante, sabe, ter duas empresas que são protagonistas, né, nesse cenário de carne cultivada, estarem, sabe, em um cenário brasileiro falando sobre isso. Então, dito isso, de novo, muito obrigado. E agora, pessoal, até para ficar, digamos assim, na parte final do nosso evento, a gente vai abrir agora, assim, para perguntas e respostas. A gente viu que algumas pessoas já tinham feito algumas perguntas no chat aqui para a gente. Se você quiser fazer uma pergunta, por favor, coloca no Q&A ali, para a gente conseguir ver. Não coloca no chat, que fica muito bagunçado. E como algumas pessoas já tinham feito isso, eu selecionei algumas coisas aqui para fazer, até porque eu vi que elas foram mais direcionadas. Então, começando a fazer uma pergunta para Maria, que eu achei uma pergunta super interessante. Maria, como você enxerga a possibilidade de criarmos no futuro carne cultivada de animais exóticos, como peixe-boi e tartaruga? O consumo desses animais é culturalmente muito forte em alguns países, o que pode gerar sua extinção até o surgimento de pandemias, ou seja, um assunto super legal, né? Animais que a gente não pode caçar, animais que não são presentes na indústria, enfim, como que a Memphis ou até como Maria vê esse assunto? Não, esse assunto é uma das perguntas que a gente sempre recebe quando a gente fala sobre a nossa possibilidade de fazer carne a partir de qualquer célula animal, né? E primeiramente, eu acho que tem dois pontos que eu acho importante endereçar aqui. Um é que, da parte técnica, óbvio que cada tipo de cultivação de animal requer um pouquinho de adaptação da tecnologia, afinal as células têm ritmos diferentes, têm uma a anatomia é diferente, mas olhando na grande perspectiva aqui, claro que isso poderia ser feito. Eu acho que tem uma outra parte dessa conversa que está relacionada também com a percepção do consumidor. Eu acho que existe, quando a gente está falando de levar esse novo tipo de produto para o mercado, uma das grandes barreiras para levar esse produto para o mercado, quando a gente fala de consumidor, já fazer eles se acostumarem, se familiarizarem com uma tecnologia totalmente nova. Então, a gente já sabe que essa é a nossa fricção no momento e que requer muita educação, requer muito cuidado e muito, até como a Alexandre está falando, muita ciência e a gente tem que ser muito cuidadoso para fazer isso de uma forma que gere confiança do consumidor e que a gente possa fazer isso de uma forma que seja segura para o consumo. Existem esses tipos de animais que são super exóticos, se você pensa no modo de regulamentação, eles nem são regulamentados para serem vendidos. Então, você pensa que se já são ilegais hoje para serem consumidos sem ser cultivados, eu imagino que vão haver algumas novas barreiras para a gente poder levar esse produto para o mercado. Por outro lado, a gente tem, agora, nesse momento como empresa, a gente sabe que já que a tecnologia é tão nova, a gente está focando muito na educação e tentar levar produtos que as pessoas já estão familiares, que as pessoas já adoram. Então, se eles adoram carne de frango, frango é super consumido no mundo. Se adoram a carne de boi é super consumida pelo mundo. Essa é a primeira etapa da gente, conseguir levar esses produtos em que a gente vai ter que trabalhar para levar a familiaridade no método de produção. Uma vez que o nosso consumidor já está muito mais acostumado com esse tipo de produto, que o modelo regulatório já está no lugar e a gente tem uma conversa muito mais consistente com os órgãos do governo, eu acho que a conversa começa a evoluir. E, obviamente, esse tipo de tecnologia, numa forma abstrata, abre sim as portas para a gente explorar vários tipos de carne diferente. A gente tem uma área na nossa empresa que a gente fala que é o nosso Blue Sky Lab, que é basicamente olhando novos formas inusitadas de aprender métodos para a gente poder melhorar nossa tecnologia. Então, talvez, quem sabe, daqui 20 anos, sim, a gente consuma carne de insetos, que são coisas que em alguns lugares do mundo são aceitas, mas que hoje em dia não é uma forma de alimentação que é muito aceita para a massa dos consumidores. Então, assim, a possibilidade está aí, e eu acho que, óbvio, o benefício de você minimizar o consumo e caça de animais ilegais é um benefício enorme, mas eu acho que no momento o nosso foco está aqui em conseguir levar o que é mainstream, o que é mais aceito pelos consumidores.
Legal, obrigado, Maria. Bom, como assunto, vocês veem, né, carne cultivada é um super assunto que dá para a gente ficar conversando sobre várias coisas ao mesmo tempo, seja no cenário de P&D, investimento e como isso vai funcionar, né, nas primeiras produções em escala ou piloto. Mas eu aproveitar aqui também, já que a gente passou muito por tecnologia pelo Vitor, fazer uma pergunta, Vitor, na verdade são duas perguntas que eu vou misturar duas aqui, que seria mais ou menos o seguinte: com certeza essa pessoa deve lidar no cenário de P&D também. Então vamos lá. O processo de desenvolvimento de alguns dos tecidos é mais desafiador do ponto de vista de atingir o perfil sensorial desejado? E eu vou pegar outra pergunta aqui também, que foi assim: existe algum ingrediente ou aditivo utilizados no meios de cultura que são de origem animal? Quais seriam os e quando e quanto que isso representa no processo de produção? Então, no cenário aqui, como a gente está falando, como eu vou fazer essa pergunta de você, pode pegar como exemplo, né, as tecnologias da Just, por favor. Uhum. Sim, uma das grandes questões na área tem a ver com a utilização de proteínas de origem vegetal no meio de cultivo, não é? Portanto, tal como eu falei que a técnica de cultura celular é inspirada a partir de aplicações tradicionais em biofarmacêutica e na área médica, um dos suplementos mais utilizados é o soro bovino, extraído de sangue de fetos, a maior parte das vezes, fetal bovine serum. E um dos grandes objetivos desta área e da maior parte das empresas na área é ultrapassar e substituir esse soro bovino por outro tipo de nutrientes que possam vir de outras fontes, e podem vir de plantas, podem vir da produção sintética, de nutrientes ou de proteínas ou de fatores de crescimento, etc. E, portanto, a Just neste momento já tem um meio de cultura serum free, portanto não temos qualquer tipo de suplemento animal no nosso meio de cultura, tanto para células de frango como para células de boi. Portanto, mas isso é um dos grandes focos na área do Research and Development. Não acho que em termos de isso também tem a ver um pouco com estratégia individual das empresas, ou seja, embora eu diga que é um objetivo, digamos, transversal, mas a verdade é que também um dos grandes motivos para isso tem a ver com a questão ética, mas tem a ver também com a questão económica. Portanto, este soro bovino é extremamente caro e, tendo em conta o nosso objetivo de reduzir o custo de produção global da carne cultivada, não faz sentido continuar a usar o soro. Por outro lado, pelo modo como este é extraído, vai um pouco contra o objetivo principal também da carne cultivada, que é, à partida, uma das grandes vantagens seria reduzir o abate e a produção, não é, de milhões de animais por ano para a alimentação global. Portanto, nesse sentido, mas ao mesmo tempo não tem necessariamente que ser uma obrigação, portanto pode haver empresas que optem por continuar a usar suplementos de origem animal no meio de cultura, desde que estes estejam aprovados pelas agências reguladoras. Portanto, tudo isto tem a ver também com o tipo de conversas, como se mencionou antes, com as agências que aprovam o produto e a tecnologia de produção. Mas no nosso caso, pela Just, posso dizer que o nosso objetivo até hoje tem sido sempre reduzir e remover completamente esses suplementos de origem animal. Legal, obrigado. Obrigado, Vitor, pela tua resposta. Bom, pessoal, a gente vai atrasar um pouquinho, a gente vai levar o evento, né, que ia acabar agora às 5h30 da tarde. Vamos levar isso até agora, até às 5h40, porque teve muita pergunta e a gente não vai conseguir bater todas elas, mas eu acho que a última que a gente conseguiu, né, eu estou indo por ordem, estou sendo bem democrático, né, na seleção das perguntas, seria como que foi a experiência da primeira prototipação para Just e para Memphis. Ou seja, voltando lá em 2015, como que isso foi feito? Isso foi feito dentro do laboratório da universidade? Teve alguma planta, algum capex que estava sendo utilizado de alguma indústria convencional? Vocês conseguem soltar esse tipo de pergunta, de resposta? Porque eu acho que no cenário do Brasil isso é uma pergunta super relevante, sabe, para uma indústria que está para começar, digamos assim, aqui. Claro, essa é uma pergunta muito boa e eu imagino sim que talvez no nosso caso seja interessante porque quando a Memphis começou em 2015, nós começamos como parte de uma aceleradora de tecnologia de alimentos que é chamada IndieBio, que fica aqui em São Francisco.
E então, tecnicamente, fomos nós que desenvolvemos em casa, na nossa própria empresa, mas enquanto nós estávamos fazendo parte dessa aceleradora que era a IndieBio. E eu acho que esse tipo de parceria, né, esse tipo de trabalho com incubadoras, aceleradoras, são muito importantes para trazer inovação disruptiva, principalmente para lugares como o Brasil, especialmente porque o empresário brasileiro, o pequeno empresário brasileiro e a startup brasileira, normalmente não tem acesso ao tamanho de capital que talvez alguém em Silicon Valley tenha acesso. Então, quando a gente fez o primeiro protótipo da almôndega de carne, a gente fez sim, enquanto a gente fazia parte da IndieBio, e saindo da IndieBio, a gente conseguiu sair levantando nossa série A, que foi o grande impulsionador para a gente poder dar nosso primeiro passo, mudar para o nosso próprio laboratório e começar a andar com nossos próprios pés. No nosso caso foi um pouco diferente, porque a Just já existia, não é? Mas foi uma experiência engraçada e eu estava presente nesse tasting porque eu assisti quase ao desenvolvimento Eu entrei na Just já, o departamento de agricultura celular já existia, mas digamos que eu entrei no momento de aceleração e então assisti precisamente quase à primeira fase de tastings e de provas das primeiras células e dos primeiros produtos e foi uma energia muito interessante porque aqui na Just nós trabalhamos em open space, portanto temos os gabinetes, estamos todos sentados junto à cozinha e cheira sempre muito bem, porque os chefes estão sempre a preparar alguma coisa, mas até aquele dia eram sempre produtos de origem vegetal, não é? Ou seja, tínhamos sempre o ovo vegetal, ou tínhamos também umas cookies, portanto uma bolacha também feita sem ovo, portanto com a nossa proteína, mas naquele dia cheiram a carne e muita gente, e nós temos imensas pessoas na empresa que são vegans ou vegetarianos e então até tiveram aquela reação que é um pouco, já quase não estão habituados ao cheiro de carne e para mim foi fantástico porque também vindo de outra área em que eu penso que pouco a pouco fui acreditando cada vez mais na possibilidade desta tecnologia, mas realmente aquele foi o momento chave, porque foi o momento em que, ok, nós cultivamos as células e efetivamente quando as cozinhamos e quando as provamos, elas cheiram a frango, elas sabem a frango e portanto foi um momento, eu lembro que foi uma das memórias que eu guardo mais interessantes da Just até hoje e que realmente deixou a equipa muito entusiasmada sobre o projeto e a etapa seguinte. Mas foi tudo feito in-house, portanto foi tudo feito aqui com a nossa equipa, portanto na altura já não houve grande interação com outras parcerias, digamos assim, porque lá está, também já tínhamos uma estrutura já mais estabelecida, não é? Portanto, a Memphis foi criada já muito especificamente para carne cultivada, nós tínhamos um passado diferente, portanto já tínhamos os chefes de cozinha, tínhamos os nossos cientistas, os food scientists, que ajudaram um bocado também no processo. Legal, super obrigado pela resposta, Vitor Maria. Eu não sabia dessas, conheci, né? Eu conheço a IndieBio, mas também achei super interessante a história da Just em relação a chá de sabor. Eu achei uma história super, com certeza, não é uma coisa que a gente está contando aqui 10, 15 anos, que com certeza vai ser legal como vocês chegaram lá, né? E para terminar a nossa sessão aqui em EA, eu queria levantar uma pergunta queria primeiro receber uma resposta da Maria, até como o Vitor, isso surgiu meio que aqui agora, num debate que eu acho uma coisa legal, sobre a questão de sustentabilidade do produto. Então, da mesma coisa, né, que a gente existem alguns estudos, né, que foram feitos em cenários pequenos, então projetos pilotos, né, digamos assim, de carne cultivada, mostrando quantos por cento a menos de terra, quantos por cento menos de energia, água, etc., você utiliza, né, menos fazendo carne cultivada. Surgiu também aqui algumas dúvidas sobre o tempo de vida, né, o ciclo, né, desses produtos, e talvez se vocês têm, sabe, algum interesse em estarem abordando isso no futuro. Então, algumas empresas, né, plant-based, né, no cenário, como a Beyond, até Impossible Foods, realizaram, sabe, estudos do seu ciclo de vida, né, do produto, do que você realmente estava causando impacto. É uma intenção da Memphis ou até da Just de fazerem alguma coisa do tipo, ou vocês já possuem, digamos assim, talvez um talking points sobre esse ponto, digamos assim? Eu posso começar, se calhar. Pode começar, Vitor, por favor. Sim. Eu acho que eu recebo essa pergunta muitas vezes, não é? Porque, obviamente,
e aquilo que eu falei sobre a Just, um dos objetivos é também criar produtos alimentares que sejam mais justos para o ambiente também. Portanto, esse é um objetivo muito claro da nossa empresa. Neste momento, eu tenho sempre muita dificuldade em entrar em grandes argumentos sobre a sustentabilidade final do produto. Nós somos convidados muitas vezes, inclusivamente pela GFI, para fornecer os nossos dados de produção ou ao nível de, sei lá, de consumo de água, ao nível energético, etc., para este tipo de... Mas temos que pensar que estamos ainda numa fase muito de R&D e não de produção ativa comercial, e a uma escala real, não é? Então, digamos assim, estas comparações são sempre um pouco injustas. Portanto, é óbvio que existem estudos que indicam numa direção e outros estudos que indicam noutra direção. Temos que olhar com bastante interesse para as variáveis que foram utilizadas. O que eu penso que a nossa vantagem aqui é, nós estamos no início de uma tecnologia e podemos ter estas considerações à medida que vamos fazendo o scale-up. Portanto, como temos que construir todas estas unidades de produção, podemos ter um interesse energético e ainda por cima estamos a entrar numa fase em que grande parte das energias renováveis em várias áreas da nossa sociedade estão a ser cada vez mais implementadas no nosso dia-a-dia. É óbvio que também vamos tentar fazer o mesmo para a construção dos nossos reatores a grande escala. Mas não gosto muito de estabelecer grandes comparações nesse sentido. É óbvio que existem diferenças básicas, não é? Ou seja, no nosso caso, as grandes áreas de impacto ambiental, digamos assim, é ao nível do volume de água, que é utilizado para o meio de cultura, e ao nível da energia para os bioreatores. Depois é uma produção vertical, portanto será muito diferente do tipo de, por exemplo, ao nível da ocupação de espaço de agrícola, que é necessário, por exemplo, para a produção convencional, em que temos não só espaço para os animais, mas também espaço para a ração, etc., para o milho, para a soja, etc., para todas estas produções. Portanto, são escalas muito diferentes. É óbvio que podemos fazer estimativas e nós temos alguns estudos iniciais que fizemos no início deste projeto e que temos vindo a renovar anualmente, mas é uma coisa que temos utilizado, não gostamos muito de utilizá-lo nesta fase ainda, revelar muito sobre esses dados. Mas é, sem dúvida, um dos nossos grandes objetivos. E eu vi também relativamente a essa pergunta que foi escrita no chat, é importante também perceber que vamos chegar a uma altura em que, eu penso que todos percebemos que isto vai ser uma realidade, vai existir produção convencional e produção de carne cultivada em paralelo durante muitas décadas, ou seja, isto não vai acabar, uma não vai acabar de um dia para o outro e a outra não vai tomar conta do mercado de um dia para o outro. Portanto, a carne cultivada é efetivamente uma alternativa, uma opção. E se pensarmos, por exemplo, nas necessidades de consumo de carne que estão a aumentar cada vez mais, especialmente na Ásia, e há alguns países que têm capacidade de produção e que são altamente dependentes de importação de carne para o seu país e para os seus consumidores, ter uma tecnologia e uma produção que permite ser mais feita numa zona urbana e que ocupa menos espaço agrícola, é uma grande vantagem. Portanto, essa para mim também é um dos ângulos, portanto, não só a questão ambiental, mas também uma alternativa que pode oferecer uma maior versatilidade em algumas localizações que não são possíveis neste momento. Não, o Vitor respondeu super bem, eu acho que ele tocou em vários pontos e eu acho que nós estamos muito na mesma página em relação a como a gente reage em relação a esses estudos. A verdade é que o que o Vitor falou no começo os modelos não são comparáveis agora. Você está querendo comparar um modelo de uma indústria que existe há centenas de anos e que está muito bem estabelecida com um modelo de produção que está sendo feito de uma forma super ineficiente dentro de um laboratório. Os insumos que a gente compra, o custo que a gente paga não tem nada a ver com o custo que isso vai ter lá na frente quando a gente estiver numa fábrica, o espaço que a gente usa, o tipo de energia que nós usamos, o tipo de bioreatores, todos esses diferentes elementos da nossa produção, hoje em dia, como a gente está em P&D, estão muito ainda sendo determinados. O que a gente gosta muito de falar na Memphis é que nós vemos o potencial de termos um impacto ambiental muito mais positivo. E a gente, óbvio, que alguns estudos internos nos ajudam a trazer indicadores que nos deixam muito animados. E tem algumas outras coisas que são senso comum. A questão de que
para você ter pra você chegar a ter um bife, quantos meses, quantos anos de produção estão colocados nesse pedaço de carne, em comparação a um pedaço de carne que a gente consegue produzir em 3 a 4 semanas, né? Se você pensa diretamente nessa comparação, tem um ganho de eficiência aqui que é muito, muito grande, mas que no momento a gente não está na posição de poder comparar, né, laranja com laranja. Então, óbvio que eu adoro que a Just também está olhando no ciclo de vida, olhando na capacidade de a gente reduzir impacto, porque eu acho que o que é interessante dessa categoria, diferente de muitas outras categorias de alimento que nasceram por aí, é que essa é uma categoria que nasceu diretamente da vontade de criar um impacto mais positivo no mundo. Então, assim, se hoje a gente não pode dar um número para vocês e falar essa é a meta ou esse é o número, a gente sabe que a gente está olhando lá para frente e que a gente não vai descansar enquanto o impacto não for muito significativamente mais positivo do que o método tradicional. Então, eu acho que o Vitor falou super bem, só para complementar, eu acho que essa questão de que nós temos indicadores que deixam a gente muito animados quando a gente pensa no futuro da indústria, mas que a indústria tem que nascer primeiro, os produtos têm que ser produzidos em escala comercial, e aí sim a gente pode começar a fazer essas comparações. Bom, muito obrigado. Vocês responderam muito bem. Agradeço demais de novo para a presença de todo mundo que ficou aqui até agora. E só salientando também essa questão, eu acho super relevante esse debate, ao mesmo tempo que se a gente usasse, sabe, talvez algumas perspectivas, com algumas inovações que a gente já teve na sociedade, a gente também, sabe, não costumaria, digamos assim, seguir com elas. Se a gente fizesse, por exemplo, um estudo do ciclo de vida do computador há 50 anos atrás, a gente argumentaria que seria completamente injusto, sabe, você ter 3 andares para você fazer uma conta de uma calculadora, que isso precisaria de uma cidade para você ter uma faculdade, né, de tecnologia com uma cidade. E na carne cultivada, que a gente tem meio que a mesma questão. Há 15 anos atrás, a gente falava, sabe, a gente soltava que existiria a possibilidade de ter um hambúrguer que sangra à base de plantas. Hoje em dia, a gente está tendo esse produto comercializado nos Estados Unidos, até no Brasil, na Europa inteira, e esses produtos estão chegando na Ásia. Então, são coisas que levam, digamos assim, um determinado tempo, e existem, digamos assim, N fatores, né, digamos assim, desafios para serem resolvidos nessas questões. Então, de novo, carne cultivada, e até aproveitando a responder mais umas 2 ou 3 perguntas que sempre surgem em eventos assim, carne cultivada é ainda um tipo de produto que está em estado de fase P&D, então esses produtos não estão sendo comercializados. Alexandre da Bia apontou muito bem a questão de regulatório, isso é uma questão que está sendo resolvida em outros países, então essas empresas que estão aqui, me corrija, por favor, se eu estou errado, Maria e Victor, mas as promessas, pelo menos de Memphis e Just para agora, é ter produtos em pelo menos 2 a 5 anos, certo? Mais ou menos num estágio de tempo mais ou menos assim, para terem protótipo para ir para o mercado. Então, esse foi o assunto. De novo, eu fico contente que a gente está trazendo esse debate para o Brasil, inclusive aproveitando já esse gancho da escala para a gente estar começando a encerrar o evento. Olha, Maria da Memphis, super obrigado pela presença. Victor, da Just, super obrigado por ter estado aqui. De novo, super obrigado, Paulo, do Food Tech Brasil, por estarem fazendo essa parceria com a gente, estar disponibilizando espaço para a gente estar falando sobre isso. E Alexandre, super obrigado por você estar aqui, por você ter trazido também essa palavra da Bia, essa posição, digamos assim, para nós. É muito rico e com certeza eu acho que as pessoas gostaram. A gente estendeu muito o tempo do evento que as pessoas ficaram aqui. Eu acho que isso é um bom critério, digamos assim, né? Mas, de novo, pessoal, super obrigado para todos que estiveram aqui. O webinar vai estar gravado, então, caso alguém queira utilizar algum tipo de dado, alguma coisa que foi passada por aqui, é só pedir para nós, tanto para Felipe, do GFI, ou até para Paulo, do Food Tech Brasil. Tudo bem? Paulo, você tem uma palavra, alguma coisa do tipo? Não, só uma palavra de agradecimento, um webinar muito fascinante e uma mensagem nada excludente na vida. Tudo pode ser combinado e em prol de uma dieta nutritiva e sustentável. Eu acho que o objetivo final é isso aí. Obrigado a todos. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado.